Fala assim, ó. Grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, sua fé curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa passagem do milagre da mulher do fluxo de sangue, ela tocou muito no meu coração, porque quando Deus nos fez mulheres, né? Ele nos fez a imagem e semelhança dele. E sendo imagem e semelhança dele, ele nos fez com fluxo de sangue, né? Todas nós mulheres, a partir do momento que nos tornamos mulheres, nós temos mensalmente um fluxo de sangue. Só que essa mulher, ela estava sofrendo, padecendo por algo que era normal para uma mulher. Ela estava com aquilo de maneira exagerada. Aquilo estava indo além do que ela podia suportar e ela estava sofrendo muito com aquilo. E como mulheres hoje, né, eu não sei se todas nós podemos sentir isso, mas a grande maioria de nós sentimos uma grande pressão. Seja porque a gente tem que ir para fora, seja porque a gente tem que ficar em casa, seja porque a gente tem que ter o peso ideal, seja porque a gente tem que fazer aquilo. É uma pressão o tempo inteiro. E aí, quando a gente sofre essas pressões e essas culpas e essa intensidade de cobrança, nós estamos indo além daquilo que Deus nos fez para ser e para viver. E aí nós sangramos demais. E uma coisa que me chama muita atenção nessa mulher do fluxo de sangue, quando ela simplesmente toca em Jesus. Então ela para, ela vê ele e ela entende que ele pode curar. E ela ele. Então, né, esse privilégio que a gente tem. Esse está melhor. Obrigada. Esse bem melhor, né? Mas tá alto, não tá não? Não tá alto? Tá bom? Então tá bom. Essa mulher, ela só toca. Tá alto? Não tá? Tá bom. Essa mulher, ela toca em Jesus. E ela é curada. E tudo que ela queria era ser livre. Para ser quem ela realmente foi feita para ser. E a cura que realmente eu vejo que essa mulher recebeu foi no momento que Jesus olha para ela e fala, filha, a hora que ele chama ela de filha. Então, nós precisamos, como mulheres, voltar para a nossa identidade. Porque nós podemos fazer muitas coisas, nós podemos ir a muitos lugares, nós podemos conquistar o mundo, a gente já sabe disso. Mas a gente precisa ser lembrada quem realmente nós somos antes de fazer qualquer coisa. Porque senão a gente vai sangrar além do que a gente foi feita para sangrar. Vai doer demais. Então, mulheres, lembrem-se, nesse dia de hoje, né, 8 de março, Dia das Mulheres, que nós fomos feitas mulheres, filhas de Deus. E como filhas de Deus, antes de fazer ou ser ou gerar qualquer coisa, nós precisamos entender que nós somos filhas e isso é o suficiente. E é disso que todas as coisas vão partir. Amém? Amém, mulheres? A Tati quer falar um pouquinho. E continuando essa palavra da Ju, né? Que eu acho que faz todo sentido, o Espírito é o mesmo. Lá em Provérbios 31, diz assim, mulher virtuosa, quem achará? É uma pergunta, né? Tem um ponto de interrogação. Mulher virtuosa, quem achará?
E muitas vezes a gente coloca essa frase pensando no homem, né? Qual o homem que achará essa mulher virtuosa, né? Mas hoje eu queria que nós, mulheres, fizéssemos essa pergunta para nós. Mulher virtuosa, quem achará? Onde nós acharemos essas virtudes? Essas virtudes, elas vêm de Deus. Essas virtudes, nós precisamos buscá-las em Deus, para que nós nos tornemos mulheres virtuosas. Nós não nascemos mulheres virtuosas, nós nascemos mulheres, e essa virtude a gente busca em Deus, para que a gente consiga entregar essas virtudes, né, para as pessoas que nos acham, para todos aqueles que nos acham, para que essas pessoas achem as virtudes em nós, né? E essas virtudes, elas são conquistadas, são conquistas, são decisões diárias que nós mulheres tomamos para que a gente dê esse passo em direção às virtudes corretas, às ações corretas, aos pensamentos corretos, né? E lá em no Salmo, acho que é no Salmo 23, que fala da videira, que a mulher é como videira frutífera, né? A mulher, quando ela encontra essa virtude em Deus, ela se transforma nessa videira frutífera. Essa videira que traz alegria, que gera frutos, que promove e que provê a sua casa também. Porque ela está lá com suas raízes, né, em Cristo, buscando em Cristo todos os elementos necessários para que a gente possa florescer, frutificar, né? Ser porto seguro, né? Como essa videira frutífera e alegre que Deus nos chama para ser. E aí, como um ato pedagógico também, a gente tem uma lembrancinha para entregar para todas as mulheres. Eu gostaria de chamar mais 2 homens para ajudar o Hugo. E eu queria que os homens, o amor, vem na frente, assim, ou no lado de cada espaço. Gostaria que os homens pegassem um bombonzinho, que é um ouro branco. Lá em Provérbios 31 diz: mulher virtuosa, quem achará? Seu valor excede o de rubis. Aqui a gente está entregando um bombonzinho, um ouro branco, chocolate, uma delícia, a gente fica feliz, né, com o chocolatinho. Mulher na TPM, dá um chocolate para ela, gente, quando a mulher está na TPM. Vocês não têm noção do que isso melhora uma TPM. Mas o ouro, ele é refinado também. Ele precisa ser passado pelo fogo. Quanto mais ele é aquecido, quanto mais ele sofre essa pressão do calor do fogo, mais limpo e puro ele fica. Então a mulher, quanto mais ela passa pela essência, quanto mais ela busca a essência de Deus, mais limpa e pura ela fica também. Então eu queria que os homens entregassem para as mulheres, porque as mulheres valem muito mais do que rubis. Entregassem, ó. Deu certo, gente. E aí as mulheres que não têm os maridos, os namorados aqui presentes, ou que não têm, outra mulher pode entregar para essa mulher e lembrar ela o tanto que ela é valiosa em Cristo, o tanto que ela é virtuosa em Cristo, o tanto que ela é alegre em Cristo, né, amiga? Quais mais as qualidades das mulheres? Para que esse momento fique na nossa memória, assim, como um ato de lembrança de Deus, lembrando para a gente, lembrando para nós mulheres, fazendo um afago, um carinho, né, que a gente tanto gosta, do tanto que a gente é preciosa, tanto que a gente é valiosa para Deus. Amém? As crianças, como a gente teve esse momento, as crianças já podem se dirigir lá para a salinha, tá? Para as profs. Hã? É verdade, o louvor. Fica, crianças. Não vai, não. Deixa os meninos no louvor.
Esqueceram de mim. Irmãos, bom dia. Queria compartilhar um cântico com vocês, que é uma palavra das Escrituras que vocês já conhecem muito bem, que está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, amém? Então nós vamos cantar essa Escritura. É uma verdade que está sobre a minha e a sua vida, e está sobre a vida de todo aquele que nele crê, né? Todo aquele que está na nossa volta, lá no nosso trabalho, no nosso dia a dia, tantos quantos o Senhor colocar no nosso caminho, a gente tem essa palavra para dar para eles, amém? Eu queria que você aprendesse essa canção nessa manhã, é bem simples, bem tranquilo, parece até canção infantil, tá bom? Mas guarda tanto a escritura quanto a melodia aí no seu coração. Vou ensinar primeiro, ela começa assim, ó. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho amado. Mais uma vez. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho amado. Beleza? Segunda parte. E quem nele crê nunca morrerá, antes viverá para sempre. E quem nele crê nunca morrerá, antes viverá para sempre. Beleza? Facinho, né? Tranquilo, né? Então, amém. Então vamos nos alegrar com essa escritura, vamos declarar isso. Deus nos amou de tal maneira. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho amado. Mais uma vez. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho amado. E quem nele crê, e quem nele crê nunca morrerá, antes viverá para sempre. E quem nele crê nunca morrerá, antes viverá para sempre. Mais uma vez. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho amado. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho amado. E quem nele crê, e quem nele crê nunca morrerá, antes viverá para sempre. E quem nele crê nunca morrerá, antes viverá. E quem nele crê, e quem nele crê nunca morrerá, antes viverá. E quem nele crê, e quem nele crê antes morrerá, antes viverá para sempre.
Amém? Quem nele crê nunca antes viverá. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, você crê no Senhor Jesus? Amém? Então você nunca morrerá, antes viverá para sempre. E viverá uma vida de abundância, porque lá em João 10:10 diz que ele veio para dar vida com abundância. Isso é uma boa notícia, e isso é uma informação, isso é um legado que a gente deve passar para as outras pessoas. Glória a Deus. E a gente devia se alegrar mais nisso aí, viu? Estou achando vocês muito borocochô nessa manhã. Não deixe o meu amor, não deixe o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, nem a visão morrer. Clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez. Ó, vem me corrigir, por seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, Pobre, nu e humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei. acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Não deixe o meu amor, Não deixe meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, nem a visão morrer. Clamando estou, acende o fogo em mim. Oh, 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 meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez. ó, vem me corrigir, Com seu amor, acende o fogo outra vez. refinado serei, Refinado serei, precioso metal, pobre e nu e humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei. Acende o fogo em mim. É isso aí, Paté. acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Amém, amém. Aleluia. Quem está feliz aí com Jesus, diga aleluia. É muito bom estar na presença do Senhor, né? Te adorar, Senhor.
pode dizer isso. Minhas lágrimas não são de dor, são de alegria por poder te adorar, Senhor. Meu maior prazer é estar em tua presença e contemplar tua glória e poder. A tua presença inundou todo o meu ser e fez de mim um verdadeiro adorador. Te adorar, declare: Senhor, é o meu maior prazer, é o meu maior prazer, aleluia, é o meu maior pra te adorar, Senhor, é tudo para mim, ó Deus, és tudo para mim, és tudo para mim, te adorar, Senhor, não só com palavras, aleluia, não só com palavras, mas de todo o coração te adorar. Aleluia, Deus. Essa é a nossa alegria, Senhor. Esse é o nosso prazer, ó Deus. Diante de todas as circunstâncias, diante de todos os desafios, diante de todas as mazelas da vida, ó Deus, nós declaramos nessa manhã, nós declaramos, ó Senhor, que o nosso maior prazer é te adorar, ó Pai. Que o nosso maior prazer, ó Deus, de fato é estar em tua presença, podendo, ó Deus, contemplar a tua beleza da tua santidade, a tua face, podendo, Senhor, reconhecer, meu Pai, o quanto o Senhor é bondoso conosco, o tanto o Senhor é misericordioso, o tanto que o Senhor alegra o nosso coração por estarmos na tua presença, meu Pai. É por isso que nós declaramos nessa manhã que esse é o nosso maior prazer, aleluia, aleluia. Minhas lágrimas, declare: minhas lágrimas não são de dor, são de alegria por poder te adorar, Senhor. Minhas lágrimas não são de dor, são de alegria por poder te adorar, Senhor. Meu maior prazer, declare: meu maior prazer é estar em tua presença e contemplar tua glória e poder. A tua presença inundou todo o meu ser e fez de mim um verdadeiro. Erga suas mãos para Ele. Você pode erguer as suas mãos e declarar: te adorar, te adorar, aleluia, Senhor, é o meu maior prazer, é o meu maior prazer, é o meu maior prazer, te adorar, Senhor, és tudo para mim, ó Deus, és tudo para mim, és tudo para mim, suas vozes, te adorar, Senhor, não só com palavras, Jesus, não só com, mas de todo o coração te adorar, Senhor, é o meu maior prazer, é o meu, aleluia, é o meu, te adorar, declare, te adorar, Senhor, é tudo
tudo para mim, Jesus. És tudo para mim. És tudo para mim te adorar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, Aleluia. eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Só vocês. Tu és bom em todo tempo, tu és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, Senhor. Tu és bom em todo tempo, tu és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Declare bem forte. Tu és bom em todo tempo. Todo tempo tu és bom. Justiça está em ti. Teu Amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre.
Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Isso. Amém. A gente queria enviar as crianças. Vem rapidinho para a gente poder orar. As crianças já estão tudo aqui concentradas. Amém. Nós queremos fazer uma breve oração. Vocês viram que saiu do louvor para dar bronca no filho? É a mãe que está falando no microfone. A gente acha que não, mas a gente é ministrado pelo Espírito Santo até nisso, viu? Que a gente quer corrigir os nossos filhos e querer que eles se moldem ao nosso jeito, à nossa forma. Mas se a gente prega que a igreja é para todos, então que eles possam entender, e nós também, que ao mesmo tempo que eles são corrigidos, eles são ministrados pelo Espírito Santo também, né? E que a gente possa desfrutar desse Espírito, sabendo que Deus está ali, sobre controle. E que a gente não pode se dispersar, porque às vezes o meu nervosismo me tira desse Espírito. E às vezes o Espírito da criança está ali, desfrutando com Deus. Para ela andar aqui e sair correndo, não faz diferença, mas às vezes para mim faz, e isso me tira o Espírito que Deus quer que eu esteja. Então que a gente possa buscar sensibilidade no Espírito, né? E que a gente não se incomode com o jeito que a criança está, às vezes, muitas vezes. Ora, ela precisa ser corrigida mesmo, mas ora não. Amém? Senhor Jesus, nós queremos esse mesmo Espírito continuar sendo ministrada pelo Senhor e enviar as crianças para que elas possam continuar recebendo do seu amor. Antes delas serem nossas, Senhor, que a gente possa se lembrar, elas são do Senhor. E que a gente só tem mesmo o privilégio de participar e ser responsáveis por ela para continuar nesse caminho do Senhor. Que a gente não as desvie, Senhor, pelas nossas expectativas, pelas nossas formas de querer conduzi-las, ó Pai. Em nome de Jesus, nos dê essa sensibilidade. Amém. Criançada, pode ir lá. Antes da gente continuar com a palavra, eu queria convidar aqui a Renata e as meninas, só para a igreja conhecer vocês. Eu acho que é um movimento importante, Renata. Para quem não conhece a Renata e as meninas, elas vão poder se apresentar rapidamente, ficam à vontade. Se não quiser também não precisa, tá? Vocês estão em casa. Mas eu quis chamar as meninas aqui para vocês entenderem o quão é importante a gente entender a igreja e o reino de Deus. A Renata faz parte do Sal da Terra em Joinville. Há um movimento que tem crescido lá em Joinville há um tempo. E hoje, Dia da Mulher, elas fizeram um movimento incrível para nos inspirar e nos ensinar. E a gente entende que isso é uma agenda de Deus também para a nossa comunidade. Ela se reuniu com algumas mulheres e decidiu estar aqui para estar com a gente. Congregar com a gente, conhecer mais a nossa comunidade, a família delas daqui de Florianópolis. E poder estar almoçando aqui com a gente, ter um tempo aqui à tarde. Ai, que agonia. Sorry. Não, tá tudo certo. E eu achei isso muito legal. Porque se a gente for esperar o tempo certo de Deus, às vezes a gente faz tantas programações, principalmente em cima da família e das crianças, a gente nunca acha que é tempo de Deus para estar aqui. E lá elas tiveram o apoio, tiveram o suporte dos maridos, todas eu acho que têm filhos, né? Não, ainda não tem. Amém, nós declaramos. Aqui quem senta nesse banco já sai com os 3.
não é, igreja? E elas estão se dedicando a conhecer e ampliar a visão do que é ser família numa outra cidade. Então, que a gente possa ser inspirada a esse movimento, né? São tantas igrejas do Sal da Terra que a gente tem no Brasil todo e elas decidiram fazer isso como propósito e prioridade. Eu creio que vocês estão realmente saindo do desconforto, porque realmente sair e deixar a família, deixar os filhos pequenos é uma área de desconforto, mas eu tenho aprendido que o desconforto é um sinal da missão de Deus que quer para a nossa vida. Deus não quer a nossa vida confortável, Deus quer nos movimentar no desconforto para ampliar as nossas visões. A palavra de Deus fala que Ele trabalha na aflição para que os nossos olhos sejam abertos. Então, que a gente possa aprender com esse desconforto, sair, andar quilômetros de distância para poder ser renovada e inspirada no Espírito através de uma família que a gente não tem tanta intimidade, que a gente não tem tanta proximidade, mas que tem um coração disposto a compartilhar uma fé com a outra. Amém? Então, sejam muito bem-vindas, meninas. Vocês estão em casa, viu? Quer falar alguma coisa? E eu tenho certeza que vocês podem ir lá também, que vocês vão ser muito bem recebidos, tá? Vocês estão em casa. Pessoal, quem vai compartilhar? Chamar? Eu quero chamar, então. Nossa, eu estou cheia das apresentações, estou amando. Quero convidar a Milena e o Adelardo. Ai, que privilégio chamar também esse casal. Nossa inspiração. Olha que privilégio, nós vamos ter um casal que não só inspira a nossa comunidade, mas tem inspirado o mundo. Tem um mundo através da rede social. A gente entende que a rede social é uma ferramenta que Deus tem nos dado e vocês têm usado isso com muita sabedoria. Então, que a gente possa orar por vocês, para que Deus continue falando, amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer e te louvar pela vida dessa casa, que não tem negado, ó Deus, a tua palavra, não tem retrocedido ao teu chamado. E que o Senhor continue usando a boca da Adelardo e da Milena agora para nos inspirar, Senhor, para nos motivar e fortalecer a nossa fé. Nós cremos que o Senhor entregou uma palavra na vida do coração desse casal, dessa família, uma família que não tem comido o pão da preguiça, que tem andado a 3 quilômetros para conhecer os seus irmãos, da sua família, Jesus, e que a gente possa agora silenciar o nosso coração, tirar toda a ansiedade, toda a distração, para continuar sendo ministrado pelo Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, amém. Opa, não vou conseguir. Carla, me ajuda aqui, como é que baixa aqui? Ah, foi. Precisa não, gente, precisa não. Estou sendo tão bem tratado, não estou acostumado. Pessoal, bom dia. Bom dia. Para quem não nos conhece, eu sou o Adi, ela é a Milena. Consegue abaixar só um tiquinho aí, por favor? E para a gente é muito especial estar aqui, muito especial falar do que Deus tem permitido a gente experimentar dele, né? Porque Deus tem realmente nos levado a muitos lugares, e são lugares incríveis, mas nenhum lugar faz sentido se a gente não for com a presença de Deus. Por melhor que seja a experiência, por melhor que seja os nossos planos, ou até os nossos sonhos, eles não fazem sentido se Deus não estiver incluído no processo. E, para quem não sabe, a gente acabou de retornar de uma viagem de 2 meses, né, que a gente rodou 14 mil quilômetros. E a minha vontade é de falar dos lugares bonitos, né? A minha vontade é de falar das paisagens incríveis e da conexão que a gente tem com Deus através da natureza. Mas, desde o início, né, da nossa jornada para essa viagem, e a gente não tinha condição de fazer essa viagem, né? Financeira, né? Explica. Condição financeira de fazer essa viagem, porque são 60 dias, são
muitos quilômetros, por mais que você calcule. A gente não é bom de cálculo, porque a gente vai vivendo e a gente vai desfrutando do que Deus está oferecendo, porque a gente sabe que o maná de Deus é renovado todo dia. E a exata quantia que a gente usou nessa viagem, Deus nos deu através do aluguel, 2 aluguéis da nossa casa. Poderia ter sido um aluguelzinho a mais, para dar mais uma segurança quando a gente voltasse, né? Porque nessa época do ano, no início do ano, a gente não tem muitos trabalhos de publicidade. Eu falava, poxa Deus, só mais um para sobrar um pouquinho. Não sobra. Com Deus, a nossa vida é tudo sempre contado, nunca falta nada, mas também não tem aquela segurança, aquela previsibilidade que a gente gosta de ter, né? Vai. E a gente fica sempre se perguntando, né? Por que tal pessoa é próspera, por que não é, por que Deus confia o recurso para um, não confia para outro. E antes da viagem, a minha oração estava sendo essa, né? E sempre vem um versículo muito forte na minha cabeça. Eu acho que a gente não precisa conhecer a Bíblia inteira, mas o que a gente conhece da Bíblia, a gente precisa viver profundamente, verdadeiramente, né? Não adianta você estar com a Bíblia toda decorada e ser só mais um monte de teoria, mais um livro que você leu. E só que esse versículo aqui, ele sempre me pega. Ele está lá em Mateus 7, 6, 28. E eu não sei se isso é do homem também, porque o homem ele se preocupa muito com o lance da provisão, né? Com o lance de sustentar a casa, de fazer a conta, de dar tudo certo. Então, a gente está sempre preocupado com isso. E aí, um pouco antes de Deus destravar as coisas para a gente começar a viajar, eu abri esse versículo. E no outro dia eu abri esse versículo. E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? E aí eu falei assim, nossa, mas eu me considero um cara de fé, né? Porque eu quero viver intensamente aquilo que eu entendo da Bíblia, né? E hoje a gente estava na dúvida se preparava uma palavra ou se dava testemunhos sobre o que a gente viveu e sobre o que a gente experimentou, né? E em todos os nossos dias viajando, a gente experimentou muitas coisas e muitos testemunhos. E eu pensei no testemunho como uma outra forma, porque o testemunho ele é quando você já saiu do deserto, aí você está de boa, aí você vai para um lugar e aí você fala, vou dar o testemunho. Mas o que deu certo, né? E a gente não fala do que deu errado. E o testemunho, na verdade, ele é mais profundo do que isso, porque o testemunho é como a gente, como filho de Deus, se comporta nos momentos de crise. Nos momentos que não tem ninguém olhando, ou nos momentos que ninguém sabe quem a gente é, né? E existe uma responsabilidade muito grande. A gente é cristão. Quando as pessoas olham para a gente, quando a gente olha para a gente mesmo, não é a gente que está sendo mirado, é quem a gente representa. É um reino que estava aqui antes da gente chegar, que está aqui agora e que vai estar aqui depois que a gente for. Então, quando a gente vacila, quando a gente deixa de depender de Deus, e esse versículo ele fala disso, né? Nada na natureza, e o lugar que a gente foi tem uma natureza exuberante, nada na natureza tem essa crise, mas a gente, como filhos amados e queridos de Deus, tem essa crise de se preocupar com o recurso, de se preocupar com a nossa imagem. Então, a gente está se preocupando como que as pessoas estão vendo Jesus em nós ou como que as pessoas estão vendo a gente para a gente ser aceito pelaquela turma. Porque Jesus não foi aceito por ninguém. E no rolê dele, eu também vejo que ele não fez muito esforço para ser aceito por ninguém, não. Ou tu entendia, com alguns que ali ele até era um pouco mais insistente, e ele chamava para perto, sabia que os caras iam negar ele, mas mesmo assim ele estava ali com alguns mais perto. E aí eu fico pensando nisso. Então, essa viagem, a gente foi pensando assim, eu fui compartilhando isso com a Milena. As pessoas vão estar olhando para a gente, mas elas não vão estar vendo a gente, elas vão estar vendo Jesus.
Então, aonde a gente for, as pessoas têm que saber que Jesus passou por ali. E Deus permitiu que a gente vivesse coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias como o batismo do Rafa e da Pri, né, Rafa? Para mim foi muito especial, porque eu tenho essa dificuldade de ouvir Deus. E Deus foi dando a palavra para a gente batizar os dois. E quando a gente foi batizar os dois, não era o Adelardo e a Milena, era só... Eu nem lembro o que a gente conversou, mas foi um momento assim foi um dia tão memorável, um momento tão eterno. Ficou gravado no meu coração, viu, Rafa? Viu, Pri? Privilégio enorme compartilhar um pouquinho dessa terra com vocês e de experimentar isso, ouvir Deus através da vida de vocês. E o que marcou essa viagem demais, assim, e que é o ensinamento que eu trago para vocês, é sobre encontros. A gente foi lá para encontrar os nossos irmãos, para encontrar Cristo neles e para revelar Cristo para eles. São muitas experiências mesmo, desde coisas muito de detalhes, assim, que a gente fala, cara, Deus não vai se preocupar com isso. Não, Ele vai. Só que a gente separou só 3 mesmo, porque senão a gente ia ficar aqui muito tempo. E eu vou começar contando sobre o que foi, para mim, o maior milagre dessa viagem. A gente estava no Ushuaia, 1h30 do Ushuaia, na verdade, na ilha de pescadores mais austral da Argentina, ou seja, o Ushuaia é o fim do mundo, lá é o fim do fim do fim do mundo, é muito longe. E estava muito lindo, a gente aproveitando a natureza, tal, e de repente o tempo começou a fechar. Nisso, o Otto estava segurando a nossa chave do carro, né? Ele botou na pochete. A gente estava querendo ensinar um pouco mais de responsabilidade para as crianças e eu deixei a chave do carro com ele, né? A mãe não É deixaria. porque ele pediu um canivete. Daí eu falei, pô, o moleque, para ter um canivete, precisa saber ser responsável. Eu comecei com a chave do carro. E aí eu falei para ele, Otto, então põe dentro da sua pochete, fecha o zíper. Ele não fez isso. Ele botou num negocinho, num mosquetão pendurado para fora da... Que a gente comprou numa casa chinesa. Que aí você já não tem era ideia bom. da qualidade do mosquetão. Enfim, ele ficou tacando pedra no mar e corria. Gente, tem imagem do drone, ele correndo pela praia toda, assim, ó. Era muito grande. E lá não tem areia. Lá a areia é pedra. Umas pedras, assim, que parece a chave do carro. A chave está aí, não. O negocinho preto da chave é o tamanho das pedras. E não estava com chaveiro. Quer dizer, estava com chaveiro de cruz preta. Ou seja, era impossível achar aquela chave naquelas condições. E quando começou o tempo fechar, né, a gente falou, não, vamos embora, vamos para o carro, vamos almoçar. A gente tem Starlink no carro, mas só funciona com o carro ligado. O carro estava fechado, tá? Só a caçamba aberta. A gente fechou o carro e foi andar, né? E aí, quando a gente voltou, não tinha chave. Esse rapaz aqui, gente, ele ficou branco, mais branco, mais branco. É porque ela não estava fazendo a conta que eu estava. Não, eu estava. Na Argentina não tem Mitsubishi. E o nosso carro é da Mitsubishi. E a chave é codificada. Então, se a gente precisar fazer uma chave, o homem, eu não sei se todas as mulheres sabem disso, mas se tu perder a chave, tem um código que quando tu bota ali na ignição, ele libera a ignição. E aí eu pensei assim, cara, tipo, como é que eu estou sem celular, eu estou longe de tudo e de todos. Como que eu vou fazer para achar outra chave dessa? Só que assim, eu não podia brigar com ele, porque eu estava querendo ensinar a responsabilidade para ele. Imagina se no primeiro... Na hora ele começou a chorar, né? Deu a Adelar falou, não chora, vamos procurar a chave. Não chora, se tu Agora ficar tu não nervoso, vai ser mais difícil ainda. Eu vou ter que perder meu tempo te consolando, então... Vamos embora, Bom, vamos então a procurar. gente não brigou entre nós, porque também é uma coisa muito comum quando a gente está num momento de muito estresse. Imagina, a chuva chegando, a gente no fim do mundo, sem celular, até ligar para o Rafa para abrir e buscar a gente ia demorar muito. E aí ele assim, nega, o que a gente faz? Gente, mas me veio uma paz, uma segurança tão grande de que a gente ia achar aquela chave, meu coração nem disparou. Mas assim, ó, A eu fiquei Olivia muito falou, tranquila. calma, pai, calma que eu estou orando. Não, a hora que a Olivia entrou... Ah, tu está aqui, agora que eu vi. Depois de uns 40 minutos procurando a chave, uma outra família nos viu, começou a ajudar. Enfim, vou resumir, muita coisa. A Olivia veio e falou, mãe, quando eu comecei a orar, você achou a lanterna. Eu achei o mosquetão com a lanterninha. Eu falei, guerreira, então vai orar mais, que a gente precisa achar a chave aqui hoje. E aí, enquanto ele... Nesse momento, eu estava com a fé, eu estava com paz, eu estava com segurança. Eu tinha certeza que a gente ia achar a chave.
Ele não. Mas, em muitos momentos, é o contrário. Então, por isso que é muito importante, né? É muito bom a gente ser dois, porque um vai exortando a vida do outro. Então, quanto mais ele falava, tu não vai dar, não tinha um lugar mais barato para a gente perder a chave e ficar aqui 2 semanas vai ser Não, muito porque difícil. há uma semana atrás a gente estava no Chile e lá tem Mitsubishi É, a por que que rodo, foi então seria agora? fácil de resolver, sabe? Eu só dizia, calma, a gente vai encontrar. E a gente encontrou a chave, gente. Assim, ó, foi o maior milagre, porque eu postei a foto do quadrado onde eu vi a chave no Stories e falei, quem que acha uma chave do carro aqui? Ninguém, poucas pessoas acharam. Só que imagina esse quadrado multiplicado por 100, porque era uma praia enorme. Não, muito mais que 100. Mais, né? Mas assim, ó, o que eu queria dizer aqui hoje é que eu tinha certeza, e não é uma certeza humana, porque humanamente eu não teria essa certeza. Deus me deu essa segurança no momento e tudo deu. E a Olivia começou a orar também, né, Oli? E aí ela veio, eu sabia que vocês iam achar, porque eu estava orando. Então é muito lindo ver assim o cuidado de Deus com tudo. Mas não acabou aí. A gente ficou 1h40 procurando essa chave. Esse não era o milagre, né? Esse não era só um milagre. E assim, a gente passou bem nessa prova, porque a gente não pecou, né? Não murmurou, não brigou. Eu falei, ufa, Deus, valeu, passamos por mais uma. Não deu umas palmadas no menino. É, e aí a gente foi pro restaurante. E nesse restaurante não tinha ninguém, porque já era 4h30 da tarde. A gente pediu a última centoja, que é aquela cringy crab, aquele É um caranguejo enorme. grandão. E Essa vila de pescadores é onde eles pescam esse caranguejo. Isso, é super... Aí a gente falou assim, vamos na vila, que lá deve ser mais barato que na cidade. E aí a gente chegou na vila, a cidade tinha comprado todos os caranguejos. Só tinha um. Um que era nosso. Eu falei, Deus é maravilhoso, né? Deixou pelo menos o último para nós. Aí chegou uma senhora, 68 anos, cabelo branco comprido assim, estilosa, brasileira, desceu do carro sozinha. Eu falei, o marido dela deve estar chegando, não é possível, né? Não é que ela estava viajando sozinha, dando a volta ao mundo? Tinha acabado de chegar da Antártida, cheia de história para contar. Primeiro, ela ficou uma meia hora assim, observando a gente almoçar, e depois a gente não teve como, a gente começou a conversar. E aí a gente foi convidada a se retirar do restaurante, porque já estava fechando. Ela assim, vamos lá na minha casa, vamos conhecer onde eu estou morando, meu carro. Eles sentem muito orgulho de mostrar onde eles moram, né? Pessoa que vive na estrada, assim. E era uma mulher super fina, procuradora da República. Nunca na vida a gente ia se encontrar se não fosse naquela circunstância. De boa, ela entrou no restaurante, ela falou, meu Deus, lá vem uma família para me incomodar, para tirar minha paz. Cheio de criança, ela já veio com essa... Ela falou isso pra gente, ela declarou isso pra gente. E aí, dela assim, agora eu estou aqui com as crianças no colo, que loucura, tal. Aí eu comecei a falar com ela, Sol, a gente acredita num Deus que faz a gente perder a chave do carro para poder encontrar um irmão. E a gente perdeu essa chave só para te encontrar, para estar aqui com você. A gente ficou 3, 4 horas conversando com ela, assim, teve um momento realmente muito bacana. E durante toda a viagem foram coisas assim que, para encontrar o nosso irmão, para a gente estar junto com ele, a gente vai passar por situações difíceis, a gente vai ser passado na prova, né? Uma outra prova foi a Olivia ter quebrado o braço no Chile, ter feito uma cirurgia, assim, foi uma coisa muito, muito difícil e dolorosa, assim, a gente já viajou muito, mas nunca passou por algo assim. Tu quer falar alguma coisa? Fala aí, amor. E foi assim, gente, a gente esteve nesse lugar há 2 anos atrás, e todo mundo sabe que a Olivia e o Otto, eles são meio radicalzinhos, assim, né? E a gente não tinha levado patins, skate, nada, eles viram aquela pista e eles falaram, pô, eu quero voltar aqui para andar de patins e tal. E aí estava a Eva, o Bento, as crianças, e aí dessa vez a gente levou tudo. E a Eva, como amiguinha dela, foi tipo dar a mão para ela para descer, e as duas na descida, uma caiu e a uma puxou a outra, e a Eva, ela bateu com a face no chão. Na barriga dela, e na hora que deu o tombo, eu pensei assim, cara, a Eva quebrou o rosto, porque eu escutei um toque. E a Olivia falou, pai, eu quebrei meu braço, mas eu estava preocupado com a Eva, porque, como eu estava do lado, eu vi que ela realmente bateu a face. E tem o vídeo, tem gravado, né? E aí eu falei assim, não, calma, Olivia, calma que a gente vai dar um jeito, mas faltou só rasgar a pele para não ser fratura exposta, né? E aí eu peguei a Olivia no colo correndo, ainda sorte por Deus que a Pri e o Rafa estavam lá, e falou, não, eu fico com a Malha, fico com o Otto. Do jeito que a gente estava ali, a gente saiu, e a Olivia chegou no carro, e aí mais uma lição, né?
A Olivia, embora tenha pedido minha ajuda, ela estava orando e ela falou, pai, eu estou orando, estou pedindo socorro para Deus. Ela começou a orar sem parar. E ela começou a orar sem parar. E ela falou, liga para a vovó Marga também orar. E aí eu fiquei assim, tipo, na hora eu falei, cara, que bom, porque eu posso morrer agora. Minha filha, com 9 anos, já sabe de onde vem o socorro dela. E como pai, eu não preciso ter vaidade nenhuma de achar que eu vou ser o cara que vou garantir a segurança dela. E aí eu fiquei num momento de desgraça, eu já fiquei... Já começou a chorar, né? Já comecei a chorar. Mas eu estava cansado, tá, gente? Ó, se prepara aí que vocês precisar correr. Eu precisei correr para segurar ela, eu achei que ia infartar, cara. E não era nem tão longe. Enfim, aí a gente chegou no hospital, foi encaminhado para uma cidade a 3 horas de distância para fazer a cirurgia. Não, e engraçado que antes de sair, a Eva estava chorando, eu fui acalmar ela, eu falei, Eva, calma, a Olivia quebrou o braço, a gente vai botar um gesso e vai seguir viagem, está tudo bem. Mas a hora que a gente estava no hospital... É meu sonho quebrar o braço. E eu ainda falei para Eva, era o sonho dela usar gesso, tá tudo certo, vai dar boa. A gente já vai voltar com o gesso. E aí a Pri e o Rafa se olharam assim, meu Deus, que paz é essa, né? O que está acontecendo? Mas uma semana antes, a gente estava num lugar, os meninos estavam pulando do penhasco, e a Pri estava super preocupada com o Bento, com o Otto, que eles estavam pulando de um lugar alto, assim. E a Pri falou que se esses guri quebrar o braço, a gente vai para onde? A Milena assim, calma, que se quebrar o braço, bota gesso. E uma semana depois, naquilo que a Milena tranquilizou a Pri, ela foi testada. Então, assim, é muito fácil a gente falar. Então, vamos ver se passando pelo Vale da Sombra da Morte vai ser tranquilo também. Aí veio essa aprovação aí. E aí a gente chegou no hospital para fazer a cirurgia, era meia-noite de domingo, numa cidade pequena. Obviamente, não aconteceu. E seria de manhã, ela já estava sem comer há um tempão. Foi assim, gente. A gente estava numa cidade, o hospital era top. Não, calma. Só que não tinha gente para atender e a gente tinha que ir para outra cidade. A outra cidade ficava a 3 horas de distância, mas não tinha posto de gasolina no meio. Então, a gente foi até metade do caminho e meu carro estava com meio tanque. Eu falei, esse tanque não chega até... Pouco menos de meio tanque. Esse tanque não chega até a cidade. Se eu não encontrar posto, a gente vai dormir na estrada. Vamos no milagre, então, vamos voltar. Eu tenho gasolina para voltar. A gente voltou e aí a gente foi para o hospital. Chegando no hospital... Lá, assim, ó, viva o SUS, tá, gente? Porque lá não tem arrego. Se tu não tem dinheiro, tu não passa para a próxima sala. Então, a gente tinha o seguro, só que o seguro também não paga na hora. Então, tu tem que passar o teu cartão. Então, tu tem que ter o limite no cartão para depois o seguro reembolsar. E, assim, já vem o boleto, ele já vem na entrada. $15 mil. Aí eu falei, não, tá tranquilo, eu tenho aqui, vou passar o cartão, vai dar certo. Pau, negado. Meia-noite. Liguei pro meu pai, negado. Eu falei, preciso do meu pai, tá negado, o nosso não vai. Aí eu falei, nega, teu pai paga no Pix, tem dinheiro, ele não tem crédito. Ele é o crédito. Quem tem crédito é o cara que é pobre, que fica passando crédito ali, mas o rico, ele paga tudo, né? Aí eu falei, não, agora ferrou, só que já era quase 1h. Já era quase 1h. Aí, estamos lá, a Olivia chorando, não podia comer, porque tinha que fazer a cirurgia, tem as horas ali para fazer a cirurgia, não podia comer. E aí, em todas as situações, Deus não quer ver a gente se ferrando. Deus, Ele quer ensinar algo. E eu falava, Deus, eu preciso aprender rápido o que Tu quer me ensinar, porque eu preciso tirar minha filha daqui. Que, na real, nem é minha filha, é nossa filha, né? Minha irmã, antes de ser minha filha. Então, me ajuda a ajudar aí, porque eu preciso aprender rápido. E aí eu ia na recepção, voltava, era negado. Eu fui 12 vezes, gente. Vergonha. Passava o cartão, não ia. E ele falando com o pessoal da Nubank. Nem acontece essa parte, mas é muito detalhe, né? E aí, no fim, foi aprovado, né? E aí eu pulei na recepção, podemos ir para o quarto, que bom. Ficamos 3 horas na enfermaria até resolver essa situação. E aí a cirurgia não aconteceu de manhã, como era o previsto. Foi só no final da tarde, porque precisava chegar os materiais para fazer a cirurgia. E a gente ficou internado lá mais um dia depois, né? Foram 3 dias no total. E em todo o tempo a gente sentiu o cuidado de Deus assim na equipe médica, nas enfermeiras. Eu nunca vi o Adelardo falar tanto Deus te bendiga na vida, né? Para todas as pessoas que cruzavam o caminho dele. Só um pouquinho. E
Quando eu tava indo pra cirurgia, eu tava morrendo de medo e eu tava chorando muito. Daí levaram a minha cama e tinha um monte de médico. E quando eu cheguei na sala da cirurgia, tinha um monte de médico. E eu, fiquei assustada, pensei que eu ia morrer. Tanto médico para um braço. Mas você ficou tranquila, respirou fundo? Sim, daí me deram uma injeção pra dormir e daí minha cara começou a arder. Daí você dormiu. Morreu. E quando a gente saiu do hospital, né, depois de ter dado tudo certo, eu achei uma coisa muito interessante, é que uma das enfermeiras olhou para o Adelaide e falou: "Tu eres diferente". Ah, gente, escutar isso é muito legal, né? Porque realmente ali no meio do caos, eu estava muito preocupada com a Olivia, ficava todo o tempo tentando atender ela, e ele estava preocupado com ela, comigo, mas estava fazendo o papel dele de cristão, de embaixador do reino, aonde a gente estiver. Então, raramente as situações vão ser favoráveis quando a gente tem que encontrar o nosso irmão. E aqui, em Filipenses 4:12, tem um versículo que eu até falei na pregação passada, quando eu estive aqui. Mas, meditando nesse versículo essa semana, eu percebi algo que eu não tinha notado, como a gente sempre faz quando lê a Bíblia, né? Está aqui, ó, Paulo falando em Filipenses 4:12. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja tendo muito, seja tendo pouco. O que é o segredo? O segredo não é uma coisa fácil, que tu vai, não, beleza, vou decidir viver assim, está tudo certo. O segredo é como se fosse uma virada de chave. Quando você aprende a viver contente em toda e qualquer situação, seja faltando aquilo que você quer muito, que você deseja muito, que você acha que você merece, mas está faltando. Você conseguir viver contente, viver com paz nessa situação, isso é um presente, né? A gente vive em tranquilidade, porque o mundo, ele prega uma paz, que é aquela paz que está tudo sob controle. Quando está tudo sob controle, você tem paz. A paz do conforto, né? Mas a gente que conhece o príncipe da paz, a nossa paz não vem disso. A nossa paz vem em todas as circunstâncias. É uma paz que excede todo entendimento. Então, se você para pensar, eu não vou ter paz quando eu perco uma chave, eu vou ficar desesperada. Eu vou ficar desesperada quando minha filha quebra o braço. Mas não, a gente que está aqui, que conhece a palavra, que conhece Jesus e que quer estar mais perto dele, parecido com ele, a gente precisa buscar ter essa paz. Precisa buscar ter essa segurança. As pessoas precisam olhar para nós e ver que a gente tem essa paz e também ver todos os outros frutos do Espírito, né? Que é a longanimidade, que é a amabilidade. Seja a sua amabilidade conhecida por todos. Tem um versículo que diz isso. E não é fácil as pessoas te olhar e ver, aquela pessoa tem paz, ou aquela pessoa é paciente. Mas não é só uma coisa ou outra, a gente tem que ter todos os frutos do Espírito. Então, cada um vai precisar orar para buscar o que tem mais dificuldade, domínio próprio. Tudo, gente, é muito difícil, mas a nossa meta, a nossa busca aqui como cristão é essa. É buscar ser o que o Senhor fez a gente para ser e expressar as virtudes dele por onde a gente passar. Seja tendo muito, seja tendo pouco. Seja preocupado, né, com a grana no final do mês. Não, eu já nem olho mais agora a conta. E engraçado que no momento lá da chave, acho que eu falei para o Otto, Otto, Deus que cuida dos lírios do campo, que cuida dos passarinhos, não vai deixar a gente passar necessidade. Fica tranquilo que a gente vai achar. E se a gente não achar, Deus tem um propósito, a gente vai ficar aqui 2 semanas, porque Ele quer que a gente fique. Então, não tem por que a gente se desesperar, né? Se a gente vive dessa forma, assim, não tem como a gente se desesperar. Só confiar que Ele está no controle de tudo. Deu? Minha parte já foi, ó. Não foi, não. E no decorrer da viagem, a gente foi vivendo mesmo assim o extraordinário de Deus, assim, né? Percebendo quanto Deus é grande de estar ali numa montanha majestosa, mas também o quanto Deus é grande sabe, eu estava a caminho do hospital e, meu Deus, a gente viu uma paisagem que eu falei assim, cara, Deus está me consolando numa paisagem. Eu olhava no retrovisor e era, cara, a lua, porque lá anoitece 10 horas da noite. E eu falava, sentindo o cuidado mesmo de Deus, assim, sabe, de botar diante de mim algo que me conecta com Ele, que me tranquiliza. E em todo o tempo, assim, a gente poder
Num outro momento, a gente estava num restaurante, tinha um menino que estava nos atendendo, e a gente falando muito sobre Jesus, né? E o menino ficava só cercando a gente, espiando a gente, o garçom. Como que era o nome dele lá, Rafa? Não lembra? E aí eu falei, a gente falou, tu não é daqui, tu é daqui, o menino é peruano, vai trabalhar no Chile, e ele trabalha no Chile no verão para fazer grana, para poder... Ele é testemunha de Jeová, e ele faz a grana no verão ali, e no inverno ele fica no Peru para... eu não sei como que chama para testemunha de Jeová, mas Pregar. é uma missão, um evangelismo, para pregar, enfim, ele faz isso com os pais dele e tal, um garoto novo, 21 anos, eu acho. E aí, no último dia, quando a gente estava indo embora, ele levantou, eu levantei, o Rafa levantou, assim, e eu falei, cara, muito legal isso que tu faz, e... Tinha irmão, né? Tu falou pra ele. Fico feliz de vir de tão longe encontrar um irmão. Eu sei que tu chama Deus com outro nome, mas Deus é Deus e está tudo bem. A gente estava aqui o tempo inteiro falando de Jesus. E aí ele assim, não, eu vi e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, olha só para Jesus. Tu não precisa olhar para ninguém além de Jesus. E o olho do guri, puf, já ficou igual o meu tá agora. Jesus. Jesus, ele é... as pessoas, elas estão com sede de Jesus. Elas estão com vontade, com desejo de conhecer Jesus. Não um Jesus que exige uma roupa, não um Jesus que exige nada, mas um Jesus que só quer o nosso coração, só quer a nossa disposição de abrir a boca e falar o nome dele. Nunca foi tão simples viver Jesus. Porque para os discípulos, para os homens da Bíblia, do Primeiro Testamento, do Segundo Testamento, era necessário que a sua cabeça fosse entregue numa bandeja. Para os homens do Velho Testamento, era necessário escutar Deus uma vez e passar construindo uma arca 30, 40 anos sem nunca ter chovido. Todo mundo achando que o cara é louco. E ele falou, não, Deus falou comigo e eu vou construir. Ele construiu e ele salvou a tropa toda. E para a gente é tão fácil, mas ao mesmo tempo é tão difícil, porque a gente está cercado e a gente está buscando condição, a gente está buscando conforto. Se aqui tiver um pouquinho quente, a gente já começa a pipocar na cadeira, né? Então, o ar-condicionado não está funcionando, a gente já não consegue conectar. Imagina se para Paulo, se para João Batista, se para o próprio Jesus o problema fosse a temperatura, né? E então eu vejo que as pessoas, elas estão vivendo esse momento. A gente não tem nada de especial. Quando a gente passava nos lugares e falava Deus te bendiga, a gente não estava fazendo nada demais. Não tem nada em mim que não tenha em qualquer um. Pelo contrário, eu quero, não é maior é o que serve. Então, eu começo a servir naquilo que está de boa. Então, onde eu estava, onde eu estou, eu tenho que servir. E esse é o Jesus que está acessível para todo. É um Jesus que fala assim, ele é o rei. Não, eu não sou o rei. Serve para ele? Não, serve para ele primeiro. Né? E isso daí está acessível para todo mundo. Eu gostaria muito que todos vocês e todo mundo que vai ouvir essa palavra pudesse fazer essa viagem. Pudesse, experimentar o melhor dessa terra. Eu também gostaria de viver coisas maiores ainda do que essa viagem. Mas nem tudo é para todos. Deus fez cada um de um jeito e Deus precisa que a gente seja desse jeito. E aonde a gente estiver, Deus vai usar a gente. E aí, não importa onde a gente está. Eu gosto muito de ir para lugares que as pessoas são mais simples, porque é tão fácil de conectar com as pessoas simples, né? E só que Deus me dá o desafio de estar morando num bairro que eu não me encaixo no bairro, né? Que é um dos melhores bairros de Jurerê. Eu falo, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ainda bem que Deus batizou o Rafa, que o Rafa vai poder evangelizar agora lá. Eu falo, Deus chamou um cara que vai comunicar com essa galera, agora eu já estou liberado de Jurerê. Porque eu quero ir para o simples, e eu acho que, né? Mas será que Deus me fez só para isso? Aonde a gente estiver é o nosso lugar, né? O que eu falo para ele. Estamos aqui, vamos fazer o que a gente pode fazer aqui.
E uma outra experiência que foi assim, vou deixar essa para o final porque é realmente emocionante. A gente fez um passeio só para brasileiros e no fim acabava no jantar. A gente conheceu uma mãe com as 2 filhas, com seus maridos viajando, assim, uma senhora bem distinta, lá de Goiânia, inclusive, e as 2 filhas não tinham filhos. E elas ficaram abismadas, assim, com o olho arregalado, a gente contando a nossa viagem, as coisas que a gente faz com as crianças de carro e tal. A gente não falou com eles, foram as crianças. Eu falei antes, lá fora. E aí elas falaram, nossa, dá para fazer tudo isso com criança? Eu não quis ter filho até agora, porque eu achei que eu tinha que parar de viajar. Eu falei, dá, e fica muito melhor, eu fui falando para ela tal. E aí a gente foi jantar, cada um na sua mesa. Quando eu olho no final do jantar, tá todas as crianças em volta da mesa deles, as nossas crianças, né? E eles ficaram lá uns 40 minutos conversando com os adultos, eles em pé na ponta da mesa e todo mundo assim olhando para eles. Eu pensei, meu Deus, será que eles estão incomodando? Acho que eu vou lá, já passou muito tempo. 40 minutos depois, ela se vê. Tipo, os caras estão cuidando dos meninos, deixa eles picar Tava a mesa boa, do cara, né? A gente precisou dar uma respirada, né? Aí, quando eu cheguei lá, a mãe das meninas estava chorando, gente, emocionada. Eu falei, nossa, o que está acontecendo aqui e tal? Daí a Olivia é mãe, a Olivia e o Otto. A gente falou para eles das missões, que eu já fui para a África, que a gente já foi para a Amazônia, que a vida não é só o nosso mundinho, que a gente tem que ajudar os nossos irmãos. E foi falando assim, e eles foram ministrados por crianças, que com pouca idade já tem tanta vida para compartilhar, sabe? E foi muito emocionante. E aí o Otto dizia, mas como vocês não têm filho? Tipo, que absurdo, né? 2 mulheres jovens não quererem, decidirem não ter filho ainda. E aí elas falaram, não, depois de conhecer vocês, a gente vai ter filho sim, porque a gente viu que é muito maravilhoso ser família. E aí, no dia seguinte, o Otto acordou e falou, será que a Vanessa já engravidou? E antes de ir embora, ele falou assim, ó, tchau, hein? Tenha filho, a vida é muito melhor com a gente. Aí isso enche... Ó, tô até arrepiada de... Depois, quando a gente estava indo embora, o outro falou, da próxima vez que eu te ver, eu quero ver você com a barriga e com mais 2 filhos. E a gente está em contato com elas para verificar se realmente elas vão engravidar. A gente está na pressão. E, assim, não só nessa viagem, como várias que a gente fez. Uma vez a gente fez uma trilha na base do Aconcagua, que era uma trilha muito seca, assim, meio bem difícil. A Malha tinha 1 ano, estava no canguru, aqui eu amamentava e caminhava, né? E a gente encontrou muitas pessoas pelo caminho, assim, umas 7 famílias não, casais, desculpa. E todos ficaram, meu Deus, tem um bebê na trilha, então acho que eu posso ter bebê também. E eu não sei se eu vou encontrar essas pessoas de novo, provavelmente não, elas não estão nos seguindo, porque a maioria é de outro país, mas ali eu sei que pode ter sido uma semente plantada que vai mudar toda a decisão da vida dela, sabe? Então, realmente, aonde a gente estiver, esse é o nosso papel, né? Inspirar as pessoas a ser família, mostrar que a maternidade, apesar de difícil, de pesada, é a melhor coisa do mundo, é a coisa mais maravilhosa que Deus fez a gente para ser. E é isso, né? Quer falar mais, Olivia? Eu quero falar que a Eva no queria mexer nas coisas só com o braço para me ajudar. Ela ficava com o braço para trás e queria usar só um braço. Isso que é amiga, É né? isso que é amiga, né, Oli? Mas é isso, gente. Muitas coisas, né, para falar. E talvez até é difícil de conectar umas nas outras, porque a gente estava falando, a gente vai falar de várias experiências, como que isso tudo conecta. O que eu tenho para falar para vocês é que Deus não é um Deus de condição. Deus é um Deus de chamado. Todo lugar é lugar, toda hora é hora. Toda pessoa que cruzar o caminho de vocês é um irmão, é uma irmã. Não importa a língua que ela fale, não importa que roupa que ela vista, não importa de onde ela veio. Eu parava para falar com os frentistas dos postos e o cara falava assim, cara, meu sonho é ir para o Brasil. Eu falei, meu sonho é vir para cá. E Deus realizou meu sonho, Deus vai realizar teu sonho. E o cara me abraçava. E eu ficava feliz com isso, porque a gente poder estimular as pessoas para viver o que Deus colocou no coração delas. Estimular as pessoas, para as pessoas poderem despertar para ser o que Deus fez elas para ser. Quantas coisas a gente tem tá correndo atrás. Foi alguém que falou que a gente tem que realizar isso. Foi Deus. É fruto do nosso desejo. Então, eu acho que a gente tem que fazer perguntas
mais relacionadas à eternidade do que a esse mundo, né? Mais relacionadas ao que tem valor do que o que tem preço. E o que eu tenho para falar para vocês, o que a gente tem para falar para vocês como casa, é isso. Aonde a gente estiver, aonde vocês estiverem, vocês são sal, vocês são luz, e vocês são a imagem e semelhança de um Cristo que deu a sua vida para que a gente estivesse aqui. Nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil. Há 2 semanas atrás, mataram, acho que 20 homens lá em algum lugar lá da Arábia Saudita, sei lá. Os caras eram cristãos. Vocês viram isso, não? Não viram? Os caras eram cristãos, eles estavam se reunindo, chegou lá os talibãs e tal, pegaram os caras, e eles ficaram torturando esses caras para eles falarem que eles não eram cristãos. Só que junto com esses caras, eles pegaram um africano. Se vocês buscar essa imagem na internet, tem. No meio de todos aqueles caras, só tinha um cara negro, que é o africano. Não é difícil de encontrar o cara tá lá. Esse cara não era cristão, e ele foi pego sem querer ali, jogaram a rede, pegaram todo mundo, pegaram o cara. No cárcere, esse cara foi sendo impactado pela fé daqueles homens que falaram, não, a gente não vai negar Cristo. E esse cara, no último momento lá da morte dele, falou, cara, os caras falaram para ele, tu nem é cristão, não, a fé deles me salvou. Eu quero morrer com eles porque eu preciso ter a mesma fé e crer no mesmo Deus deles. Isso aconteceu agora. Graças a Deus, está longe, não? Isso daí é uma propaganda para a gente, de que para a gente é muito fácil. E a gente não pode perder tempo. Porque eu sempre falo isso, quando a gente não sabe quanto tem, a gente não tem. E a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então, vivam o seu tempo, o seu dia, como se fosse o último dia. Entreguem tudo. Em tudo que vocês estiverem fazendo, em tudo que vocês estiverem fazendo para Deus, entreguem tudo. Cada paciente que entrar no consultório, cada pessoa que sentar numa cadeira ao seu lado, cada pessoa que atender você, abençoe ela. Abençoe ela e deixa Jesus usar vocês. Jesus era um cara simples. E as pessoas não precisam de um intermediário para acessar Jesus. Jesus falou, apacentem as minhas ovelhas. As ovelhas não são nossas. Tem muita gente achando que é dono das ovelhas. As ovelhas não são nossas. As ovelhas são de Jesus. Ele é o nosso pastor. Tem ovelhas que vão na frente. A gente foi ver lá um abate de ovelha. Tem uma ou outra ovelha que vai na frente. Mas é a ovelha que já conhece o pastor. Então ela vai na frente. E ela não tem problema nenhum em o próprio pastor matar ela. Porque ela vai lá tranquila, para morrer. Então, a gente não domina as pessoas, a gente não domina as situações, a condição nunca vai ser favorável, nunca vai ser bom o suficiente. Mas com Jesus, aí sim a parada é diferente. Amém? Só dar um testemunho sobre esse casal, e quando vocês estavam compartilhando, me veio aquela passagem quando Jesus precisou passar por Samaria, e até hoje muita gente lê essa passagem perguntando, mas por que Jesus precisou passar por Samaria? Nem era o caminho e nem era a rota que ele precisava passar. E ignorância da nossa parte pensar que a gente ainda tem que ficar perguntando por quê. Porque nessa manhã o Delardo e a Milena acabaram de nos inspirar de novo, de que muitas rotas serão modificadas na nossa vida, mas que a gente precisa passar, como Jesus fez. Por causa de uma mulher, gente. Jesus passou por uma rota, não era uma rota comum, por causa de uma mulher samaritana. E você sabe o que ele foi lá fazer? Desentulhar um poço, para que ela pudesse ser um rio. O Adelardo e a Milena fizeram isso nessa viagem de 50 dias. Eles foram um instrumento de Deus, do eis-me aqui, para desentulhar muitos poços.
para continuar sendo rio naquela cidade, naqueles lugares, naquelas passagens que eles passaram. E eu tenho certeza que o Adelardo e a Milena têm orado por isso. E têm pedido, e esse é o grande apelo que eles nos trouxeram essa manhã. Quando Jesus fala, quem irá por mim? Quem irá me representar nesse lugar? Porque um dia eu passei para abençoar aquela mulher e dizer, você não é mais um poço, você é um rio. E é tão lindo a continuação dessa passagem. Porque quando essa mulher entendeu que ela poderia ser um rio, Jesus falou, vai até a cidade. E a sua boca será a boca de Deus. E tudo que você falar, as pessoas se converterão através da sua fé. Foi o que o Adelardo acabou de falar. Uma pessoa só é capaz de mudar uma cidade inteira. Esses 50 dias, a gente não tem noção quantas pessoas se converteram, Adelardo e Milena, através da fé de vocês. E foi renovada. Eu fui renovada. Porque o Adelardo fala, mas não tem muito contexto a gente trazer tantos exemplos. Tem, sabe por quê? Porque isso deixa a gente indesculpável. Se você não agarrou em um exemplo de testemunho, gente, agarra no outro, pra você ficar mais indesculpável ainda. E Deus promove esses deslocamentos e esses incômodos e esse desconforto para proporcionar encontros, como o Adelardo falou nessa manhã. Deus quer gerar encontro. Deus quer estar te perguntando e está me perguntando hoje de manhã mais uma vez. Você vai por mim? Porque eu já fui por você. E não tem desculpa. Vai ter desconforto. Vai ter braço quebrado. Vai ter cirurgia. Vai ter chave perdida. Vai ter carro perdido. Vai ter tudo. Mas uma garantia eu te entrego. Que eu sou seu pai. E você tem que encontrar os seus irmãos em favor de mim. Amém? Então que a gente possa se lembrar da vida da Adelardo e da Milena, mas através dessa passagem que Jesus nos deixou, que Deus vai mudar muito nossas rotas, mas não é para você ficar questionando o porquê, mas sim o que é porque é preciso. Não te ficar perguntando por quê. Deus vai falar, não, é porque eu preciso. Eu sou capaz de mudar uma rota porque eu preciso encontrar uma única pessoa. Sabe qual que é a nossa grande ganância? É que 5 não é suficiente, 10 não é suficiente. Tem que ter 3.000 pessoas na minha igreja para dizer que isso é igreja. Mas Jesus está falando é uma. Porque através de uma eu consigo mudar uma cidade inteira. Amém? Obrigada, Adelardo e Milena. Obrigada porque vocês têm mudado rotas. E têm mudado vidas de pessoas. E têm desentulhado muitos poços. A gente precisa ser boca para desentulhar poços, meus irmãos. Há muito rio a ser jorrado nessa cidade. Mas a gente precisa sair da nossa inércia. A gente precisa se movimentar. Seja num supermercado para encontrar um padeiro, como meu pai sempre fala. Seja encontrar um garçom num restaurante. Não é só um chefe de empresa que você quer encontrar, meu irmão, para garantir seu salário. Não é só uma pessoa rica que vai te garantir o seu sustento no dia seguinte. Mas que a gente possa ter esse coração, amém? Que a gente possa ir com a paz de Cristo nessa manhã, seja renovado pela nossa mente e o nosso coração. Alguém vai terminar aqui? Hugo? Gente, eu não sei, mas eu fui muito edificado. Alô. Eu fui muito edificado com o testemunho do Adelardo e da Milena. Aí a me inspirar. Porque quantas vezes eu olho para nossa casa, para nossa família, e olho para nossa casa como se ela fosse um caminhão muito grande, assim, né? Difícil de manobrar, a gente tem 3 filhos e tal, e quantas vezes eu já usei essa desculpa. E ver a disposição deles e quantos frutos
através da disposição do coração deles, isso traz é inspirador. Gente, dá só alguns recados rápidos para a gente finalizar. A gente tem os nossos PGs essa semana agora, vão ter os PGs. Lá em casa vai voltar agora. Em outras casas já voltaram na semana retrasada, tá? Mas agora lá no Córrego vai voltar essa semana. Em Jurerê vai ter, Renan? Vai ter. Lá em Canas. No sul da ilha. Lá no continente também. No continente na semana que vem. Então tá bom. No Cacupé. Procurem um de nós para fazer parte dessa família. E se você faz parte, quer contribuir, tá ali nosso Pix, nossa caixinha. Contribua com alegria pra gente continuar abençoando muitas famílias e muitas casas. Jovens. Também queria lembrar que na próxima semana, no próximo sábado, vai ter no primeiro culto de jovens do ano. Vai ser aqui na casinha e vai ser às 16. Então, quem conhecer alguém para trazer, algum jovem, adolescente, qualquer um pode trazer. Semana que vem, dia 14. Gente, é isso. Se alguém tem mais algum recado, alguma coisa, não? Pessoal, que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito seja sobre todos, que a gente faça uma boa semana, em nome de Jesus.